Olá, meu povo abençoado! Como que vocês estão, gente? Graça e paz no seu coração, aí na sua casa. Eu realmente espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos estudar sobre o Salmo 71. É um salmo emocionante, um salmo rico de aprendizado. Eu te convido, corre lá, pega a sua Bíblia e vem acompanhando comigo. Vai fazendo as suas anotações. Porque quando a gente escreve, a gente aprende muito mais. Quando a gente acompanha na Bíblia, também você pode ir fazendo algumas marcações aí na sua Bíblia, tá bom? Gente, olha o título. Oração de fé de um servo idoso. Esse salmo, ele é atribuído a Davi, porém não deixa claro se realmente é dele. Mas eu, Sandra, junto com outros estudiosos, acreditam que realmente é dele, gente, devido à sua característica, salmos parecidos. Então eu acredito que Davi escreveu esse salmo na sua velhice. Eu posso estar errada? Posso, mas eu acredito, como outros estudiosos também, foi Davi que escreveu na sua velhice, porque o contexto histórico leva para várias passagens da Bíblia e durante esse estudo aqui você vai perceber. Gente, Davi aqui, na sua velhice, ele faz um clamor por meio deste salmo aqui. Clamor, gente, é um clamor de um idoso que está buscando refúgio e proteção em Deus. Ele vai refletindo sobre a sua vida, sobre as adversidades que ele teve e as suas experiências de fé, tá? Então, Davi, ele enfrenta desprezo e também oposições dos inimigos, né? Durante os conflitos que Davi passou que ele enfrentou ao longo da vida dele, o final da vida dele também foi marcado por algumas coisas, mesmo assim. Então este salmo, ele revela a vulnerabilidade da velhice e também força que vem da confiança em Deus. Ele é tremendo. Tremendo, tremendo. Então, vamos pedir para o Senhor, por Espírito Santo, vir sobre nós e encher a gente de mansidão, de sabedoria, para a gente aprender dessa palavra. Então, eu te convido a fechar os olhos, seja aí onde você está. Se você não pode, só se conecta com o Criador. Querido Deus e Pai, obrigada, Senhor, por mais um estudo. Obrigado por se fazer presente aqui com a gente e nos ensinar. Venha com o poder do Teu Espírito Santo, Senhor, e permanece sobre nós. Abre o nosso entendimento, Senhor. Fala profundamente na nossa mente. Limpa o nosso coração, Senhor. Venha, Pai amado, com todo o Seu amor sobre nós, porque nós estamos aqui, sedentos para ouvir Tua palavra, Deus. Venha, Senhor. Nos mostre como colocar tudo isso em prática. Nos ensina, Pai. Eu oro te pedindo que o Senhor, Pai, com o poder do Teu Espírito Santo, visite cada lar, cada pessoa que está ouvindo, seja no trabalho, seja no carro, Senhor. Abençoa. Abençoa o seu filho, a sua filha, Senhor. Abençoa essa casa, Pai. Em nome de Yeshua, eu coloco tudo nas Suas mãos. Venha e me dê sabedoria, seja a minha voz. Senhor, eu estou aqui, Pai, eis-me aqui, e eu me coloco nas Suas mãos, em nome de Yeshua. Amém. Bom, já pegou a sua Bíblia? Então vamos comigo para esse estudo, que ele está incrível, tá bom? Você já pegou a sua Bíblia? Muito bem, então vamos lá. Gente, Davi, em sua vida, ele enfrentou muitos desafios. Desde a perseguição de Saul até as rebeliões dos seus próprios filhos. Em meio a essas lutas todas, gente, ele sempre buscou a presença de Deus como seu refúgio. E ele fala sobre isso lá no Salmo 18, tá? Que nós já estudamos aqui. O Salmo 71, na verdade, é o que? É um testemunho da fidelidade de Deus em tempos difíceis. E ele vai refletindo a confiança de sempre, contínua, que Davi tinha no Senhor.
A velhice, gente, do rei Davi, ela tá descrita na Bíblia e ela foi marcada por uma série de desafios e de eventos bem significativos. Davi, que foi um dos mais importantes e respeitados reis de Israel, viveu uma vida cheia de conquistas, de vitórias, mas também, gente, de muitos conflitos e muitas dificuldades. Eu tenho alguns vídeos gravados aqui no canal falando sobre a história de Davi. Se eu não me engano, eu organizei acho que em 5 vídeos. Então vai lá atrás, você quer aprender um pouquinho sobre a história de Davi? Você vai entender muito, muito mesmo, esses salmos que ele escreve. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Você quer conhecer o coração de Davi? Aprenda com os salmos. Os salmos refletem o coração deste homem apaixonado por Deus, que errou, que se quebrantou, que se arrependeu e que seguiu até o final da vida dele com Deus, mas vivendo as consequências dos erros, colhendo as sementes que ele plantou lá atrás. E a gente tem muito para aprender com Davi, tá bom? Então, gente, Davi aqui na sua velhice, ele também enfrentou problemas familiares e políticos, tá? E um dos episódios mais notáveis foi a rebelião do seu filho Absalão, que tentou usurpar, roubar o trono do seu pai, certo? Essa situação, gente, causou grande dor em Davi. Ele teve que fugir, sabe, de Jerusalém por um tempo, temporariamente, mas ele teve que fugir. Imaginando que ele já era um senhor, ele teve que fugir, largar tudo para trás. Essas relações tumultuadas com seus filhos, especialmente com Absalão, sabe, é um tema recorrente na vida dele, sabe? Então, você estudando a história de Davi, você vai entender como ele sofreu, como não foi nada fácil. Além disso, a Bíblia relata que em sua velhice, Davi, ele enfrentou questões de saúde. Lá em 1 Reis, você já vai ver logo no começo, que é mencionado que Davi ele estava envelhecendo e não conseguia se aquecer. Mesmo quando ele estava todo coberto, com os melhores cobertores da época, ele não conseguia se aquecer, o corpo dele, ele sentia frio e ele tremia. Isso levou ele a ter uma preocupação sobre quem seria seu sucessor, uma vez que ele estava já ali nos seus últimos anos. Porém, o Senhor, ele já tinha revelado para ele quem seria. O Senhor já tinha falado para ele quem seria por meio do profeta, tá? Mas isso é um outro vídeo, uma outra história. Bom, gente, então Davi nomeou Salomão como seu sucessor, né? Mesmo em meio às disputas e rivalidades lá, né, internas com os irmãos. Ele também fez preparativos para a construção do templo lá em Jerusalém, né? Ele não conseguiu concretizar, porque não era para ele fazer isso, era para o filho dele, mas ele preparou tudo isso. Então, ou seja, ele teve ali uma velhice um tanto agitada, certo? Então, olha, gente, a velhice de Davi é, portanto, um período de reflexão, de preparação para a passagem do poder e também de enfrentamento de crises pessoais, certo? E familiares, né? Davi, ele não é lembrado só como um grande guerreiro e rei, mas também como um homem que teve que lidar com as complexidades da vida, das relações humanas até seus últimos dias. Na Bíblia, a morte do rei Davi, ela está descrita também no livro de 1 Reis, ali logo pelo 2º capítulo. Lê que é muito legal, tá? Então, gente, embora o texto ele não forneça detalhes sobre as circunstâncias exatas da sua morte, ele relata que Davi morreu em sua velhice, depois de ter reinado por muitos anos sobre Israel. Eu acredito que ele reinou uns 40 anos, pelas minhas contas, né? Tá? Mas antes de morrer, gente, Davi, ele fez uma série de recomendações e instruções ao seu filho Salomão, que
que iria ficar no seu lugar. Ele falou sobre a importância de seguir os caminhos de Deus e de agir com sabedoria, sabe? A Bíblia, ela não menciona, como eu falei para vocês, uma causa específica para a morte de Davi, mas é implícito que ele faleceu naturalmente, tá? Devido à sua idade avançada, e ele amava escrever, ele amava cantar. As últimas palavras de Davi, conforme registradas na Bíblia, gente, elas estão em 2 Samuel. E você vai perceber em alguns trechos, Davi, ele se refere a si mesmo como o cantor de Israel. E ele fala sobre ser inspirado pelo Espírito do Senhor. Ele também menciona a importância da justiça e do governo justo. Então, vamos ler versículo por versículo deste salmo de um servo idoso? Vamos lá? Hoje eu vou fazendo diferente. Hoje eu vou lendo e já vou refletindo com vocês, tá, gente? Olha só, são 24 versículos. Vamos lá. Primeiro, em ti, Senhor, me refugio, que jamais eu seja envergonhado. Aqui Davi, ele inicia clamando a Deus como seu refúgio. Ele expressa uma confiança, gente, profunda, pedindo que Deus não o deixe ser envergonhado. A vergonha aqui, ela pode ser vista como uma consequência de rejeição de Deus. E Davi, ele busca segurança em Deus. Ele vai e busca essa segurança em Deus, tá bom? No versículo 2, por sua justiça me livrarás e me libertarás. Inclina para mim teus ouvidos e salva-me. Gente, aqui Davi, ele pede a Deus que o salve com base na sua justiça divina. Ele reconhece, gente, que a salvação não é apenas um ato de misericórdia, mas também de justiça. A inclinação de Deus para ouvir é um tema que ressoa em outros salmos de Davi. Ele sempre fala, Senhor, se inclina para ouvir a minha oração. E sabe o que é mais lindo, gente? É saber que o Senhor, ele recebe todas as nossas orações. Ele ouve. Por isso que nós precisamos silenciar a nossa mente, para a gente poder ouvir Deus. Sê para mim a rocha de refúgio, sempre acessível, pois decidiste salvar-me. Sim, és o meu rochedo e a minha fortaleza. Gente, aqui Davi, ele usa uma metáfora da rocha, simbolizando essa estabilidade e segurança. Assim como Deus, gente, foi um refúgio em a sua juventude, Davi, ele clama por essa proteção também na sua velhice. Olha que lindo. Muito lindo, né? E quando a gente usa muito essa questão da rocha na palavra de Deus, a rocha é Jesus. Jesus é a nossa rocha, é inabalável. Nunca se esqueça disso. Agora eu vou ler os dois seguintes, tá, gente? Vou ler o 4 e o 5. Ó, meu Deus, livra-me da mão do ímpio, das mãos dos criminosos e dos violentos. Tu és minha esperança, ó soberano Senhor. Deposito em ti toda a minha confiança, desde a minha juventude. Aqui a oposição, ela já se torna mais clara, pode perceber. Davi se vê cercado por inimigos e opressores. Aí o que ele faz? Ele reafirma sua esperança e confiança em Deus, que sempre foi sua base, desde jovem. No versículo 6 e 7. Ora, desde o ventre materno, dependo de ti, das entranhas de minha mãe me separaste. Dia após dia é motivo de todo o meu louvor. O 7. Para muitos tornei-me um prodígio, enquanto eras tu, meu refúgio fortificado. Davi, ele está refletindo sobre a fidelidade de Deus ao longo da sua vida, reconhecendo que Deus o sustentou desde o início. Isso é uma poderosa lembrança de que a providência divina é constante presente. E ele fala assim, as pessoas achavam que eu que era, Senhor, o prodígio, mas eras tu que me dava as vitórias,
Era o Senhor que me fortalecia, que me fazia corajoso, que fazia eu ir lá e conquistar as coisas. É o Senhor, gente. É o Senhor. Seja o que você consegue na sua vida, o que você vem conseguindo, o que você vem conquistando, o Senhor, Ele vai te dando. É lógico que você tem a sua parte. Você está aí de braços cruzados, esperando as coisas cair. Às vezes você está aí trabalhando, buscando, dia após dia, na luta, estudando. Então, o Senhor, Ele vê, Ele recompensa todos que caminham com Ele. E isso a gente precisa trazer para nós. A gente precisa contar com essa providência divina, assim como Davi está aqui também, reconhecendo ela. Versículo 8. Minha boca está repleta de teu louvor e constantemente proclamo o teu esplendor. A gratidão transborda em louvor na vida de Davi, tanto que os salmos são diversas canções. Ele não busca apenas a ajuda de Deus, mas também se compromete a adorar a Deus pela sua bondade, pela sua misericórdia. E ele fez lindas canções para o Senhor. Versículo 9 e 10, gente. Portanto, não me rejeites agora na velhice. Quando as forças declinam, não me abandones. Pois meus inimigos tramam contra mim. Confabulam entre si os que me empreitam com a intenção de tirar a minha vida. Davi, ele está expressando o medo natural da rejeição e do abandono na velhice. É um clamor sincero, gente, que ecoa em muitos corações o desejo de ser amado, de ser aceito, mesmo quando as forças falham. E Davi está aqui falando: Senhor, eu estou me sentindo assim, não me deixes. Ele está buscando, Pai. Versículo 11 e 12. Alegam, Deus o abandonou. Persegui-o, agarrai-o, pois não há quem o possa salvar. Ó Deus, não fiques longe de mim, meu Senhor, vem depressa em meu auxílio. Gente, Davi aqui, ele está enfrentando a zombaria de seus inimigos, que interpretam suas dificuldades como um sinal de que Deus o abandonou. Vocês percebem isso? A súplica dele é por uma ajuda imediata. Ele mostra que ele precisa da urgência da mão de Deus nessa situação. E ele olha para Deus, mesmo diante do que as pessoas estão fazendo. Ele vai, para e ele olha para Deus. Versículo 13 e 14. Sejam confundidos e abatidos os que me hostilizam. Cubram-se de opróbrio e de vexame os que buscam meu dano. Eu, todavia, sempre esperançoso, redobrarei mais e mais teus louvores. Davi, ele não está buscando vingança, mas ele pede a Deus que cuide de seus inimigos. Mas a sua determinação é de esperar em Deus. Essa é uma afirmação que ele faz de fé. Tá bom, gente? Versículos 15 e 16. Minha boca narrará a tua justiça em todos os dias da minha existência, os teus incontáveis atos de salvação. Proclamarei os teus feitos poderosos, ó soberano Senhor. Divulgarei diante de todos a tua justiça. Davi, ele faz uma promessa ao Senhor de proclamar a justiça dele. Ele reconhece que ele não pode contar as bênçãos que ele já teve do Senhor, mas que ele está determinado a glorificar Deus, glorificar o Senhor por tudo, por tudo. Gente, versículo 17 e 18. 17 e 18. Desde a minha juventude, ó Deus, tens me ensinado, e até hoje eu anuncio as tuas maravilhas. Agora, porém, vejo que estou idoso, de cabelos brancos.
Não me desampares, ó Deus, para que eu possa pregar sobre as grandes obras de teu braço às gerações presentes e futuras. Davi, ele está se lembrando dos ensinamentos de Deus ao longo da sua vida, nos mostrando, gente, o quanto que a educação espiritual, o quanto aprender da palavra de Deus é vital para nós, vital para a nossa vida, para a gente ter essa comunhão com Deus, para aprender de Deus. E ele clama para que Deus não o abandone agora que ele é mais vulnerável. E ele pede humildemente ao Senhor. Versículo 19 e 20. Ora, a tua justiça, ó Deus, chega até as mais elevadas alturas. Grandes proezas realizastes, ó Deus. Quem é semelhante a ti? Tu que me fizestes experimentar tantas aflições, de novo me farás viver, e das profundezas da terra me farás ressuscitar. Uau! Aqui Davi, ele louva a grandeza de Deus e ele expressa confiança na restauração, mesmo após períodos de sofrimento. Ele sabe que o Senhor vai vir, porque a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria sempre vem pela manhã. Porque Davi, ele acredita na capacidade de Deus, no poder de Deus, de trazer vida e esperança, e ele conta com isso. Você tem contado com isso? Então está na hora de contar com isso. Versículos 21 e 23, gente. Aumentarás minha dignidade e uma vez mais me abençoarás com a tua presença confortante. Então, acompanhado da harpa, te darei graças, meu Deus, por tua fidelidade. Cantarei louvores para ti ao som da cítara, ó Santo de Israel. Davi, ele se compromete a louvar a Deus com música, expressando alegria e gratidão pela fidelidade de Deus durante toda a vida dele. O louvor, gente, é uma resposta natural à ação de Deus na vida de Davi. Sempre ele foi cantar para Deus. Os salmos são canções, meu povo. Os salmos são canções lindas de Davi para o Senhor. Precisamos aprender a colocar uma nova canção nos nossos lábios. E a gente pode pedir isso para Deus: Senhor, me dê uma nova canção nos meus lábios. E o versículo 24 e último. Igualmente, todos os dias minha língua recitará a tua justiça, porque se cobriram de vergonha e vexames o que buscavam minha desgraça. Aqui ele já está afirmando. Ele termina com a certeza de que, apesar dos inimigos, a injustiça do povo lá, a justiça de Deus prevalecerá. Davi, ele encontra segurança na sua fé. Ele encontra. Como que está a tua fé? Pede para o Senhor: Senhor, me ajude com o dom da fé, porque a fé é um dom de Deus. Você tem que pedir para Ele: me ajuda com a minha falta de fé, Senhor, aumenta a minha fé. E Davi conta e ele encontra segurança com essa fé que ele tem. O Salmo 71, ele nos ensina a importância de buscar refúgio em Deus, especialmente nos momentos difíceis. Assim como Davi, muitos de nós enfrentamos momentos de insegurança, dúvida, oposições. Então este salmo, ele nos convida a confiar em Deus. Não importa a idade ou a situação, podemos sempre buscar proteção e orientação de Deus. Ele é o nosso refúgio constante. Ele também nos ensina a refletir sobre o passado, tomar tempo para lembrar das bênçãos e da fidelidade de Deus em nossas vidas, gente, pode nos encorajar a continuar enfrentando os desafios de hoje. Ele também nos ensina a louvar o Senhor. O louvor não deve ser apenas uma resposta em tempos de prosperidade, mas também em tempos de luta. Ele nos ajuda a manter a nossa perspectiva e a nossa gratidão.
Canta ao Senhor. Você está triste? Coloca um louvor aí na tua casa. Canta. Você está com algo para resolver? Coloca o louvor, vai cantando. E vai silenciando um pouco a sua mente para você ouvir a palavra, para você ouvir o Senhor. Ele também nos ensina a esperar em Deus. A paciência é uma virtude que só vai se fortalecer no momento que você espera. É como que você se comporta, é como que você age enquanto você está esperando. E confiar que Deus está trabalhando nas nossas vidas, na sua vida, mesmo quando não vemos a resposta imediata, é o que você precisa fazer. Confiar é entregar e descansar. Outra coisa que nós aprendemos, gente, a compartilhar a nossa história. Ao falar sobre a fidelidade de Deus em nossas vidas, não apenas glorificando a Ele, mas também encorajando outros que podem estar enfrentando desafios semelhantes. Você está aí guardando os seus testemunhos? Quantos testemunhos você tem guardado? Quantas pessoas você vai poder abençoar com o seu caminhar com Deus, mas às vezes você não fala, você se aquieta, você não entrega. Eu estou aqui hoje te convido a falar os seus testemunhos. Sabe, tem pessoas que vai ser abençoada por causa dele. Aquilo que foi difícil para você, você passou e foi difícil, e o Senhor te ajudou a vencer. Mas você tem guardado, você não tem falado. Isso vai ajudar com a fé das pessoas. Então entregue o seu testemunho. Fale do que Deus tem feito. Fale do que Deus tem feito na sua vida. E para finalizar, o Salmo 71 se torna um poderoso lembrete para mim e para você, de que independentemente da situação, da idade, Deus está sempre conosco. Oh Senhor, como é bom saber disso, que o Senhor está pronto para nos ouvir e nos ajudar. Que eu e você possamos gravar essas verdades em nosso coração e compartilhar com o mundo. Fale no seu coração, fale dos pequenos detalhes que o Senhor tem feito na sua vida. Olhe para eles, porque às vezes você nem está olhando. Tá bom, meu irmão, minha irmã? Que esse salmo tenha mexido com o seu coração, assim como mexeu com o meu. Como é bom sentir a presença do Espírito Santo, Senhor. Como eu te amo, meu Pai. Obrigada por estar comigo. Quantos anos o Senhor já tem me acompanhado. Quantos anos o Senhor já tem me abençoado. Quantas situações o Senhor já me livrou. E as que eu nem sei, Senhor. Obrigada, meu Pai. Obrigada, Senhor. Eu desejo caminhar mais e mais e mais contigo até o fim de todos os meus dias. Eu desejo caminhar contigo, aprender mais de ti. Oh, Espírito Santo, venha. Obrigada, gente. Obrigada. Um beijo pra vocês. Amo vocês, tá? Até o próximo vídeo.